chegar ao pleno conhecimento da verdade. É isso que acontece nos dias atuais, e muitos outros estão com autoestima baixa. Eles veem que pregadores, pastores, apóstolos precisam de autoajuda, uma automotivação. Então, muitos pregadores, vendo esse tipo de mensagem, criam sermões, criam palavras que exaltam o homem, que põe o homem para cima, põe o homem, a glória toda para o homem nesse sermão, toda exaltação, toda glória para o homem, todo elogio para o homem, todo louvor para o homem. Não, põe um homem no centro de tudo, como o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo. Pois bem, pois muitos estão se apostatando dessa maneira. Muitos estão procurando, se desviando também da santa doutrina. Porque antes os evangélicos eram diferentes. Eles andavam diferentes. Eles pensavam diferentes. Eles andavam contrário ao pensamento do homem, a cultura do mundo. Andavam contrário à vida. Ele andava na contramão dessa vida. Ele é diferente. Até mesmo os mais velhos podem afirmar isso. Procure alguns crentes ou alguns católicos mesmo do passado, que eles têm agora 90, 80, 70, 50 anos. Eles mesmos vão afirmar que quando era um crente aparecer de verdade, todo mundo sabia que ele é crente, porque ele tinha um brilho diferente, porque ele se vestia diferente, porque o pensar, o coração, as suas atitudes, porque todo o seu ser era diferente. Porque isso aconteceu porque eles foram impactados com a palavra do evangelho, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Todo o seu ser, toda a sua criatura foi transformada. E eu lembro agora de uma passagem que o apóstolo Paulo fala. Ele ousa dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muitos estão aceitando Jesus, mas não se transformam, não são uma nova criatura, não mudam suas vestes, não mudam o seu modo de viver, não mudam nada de si, nem seus pensamentos mudam, nem seus maus olhares mudam, as suas atitudes, as suas obras não mudam, o seu modo de viver. Eles não têm testemunho, eles não têm inspiração, eles não têm amor verdadeiro a Deus, porque não são convertidos. Por quê? Por que isso acontece? Por causa dos falsos profetas. Porque Mateus, lembra? Capítulo 24, que Jesus diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas e, se possível, enganariam até os escolhidos. Pois observe bem que esses falsos profetas, desde os dias de Jesus até os dias de hoje, existem. E cada vez estão aumentando, cada vez estão se levantando mais e mais falsos profetas. E é de todos os lados. Existem os falsos profetas da cura. Existem curas que são dadas por Deus, mas existe também os falsos profetas da cura. E se eu fosse pregar da cura, iria ser mais uma hora e vocês iriam ficar cansados. Pois bem, existem os falsos profetas da automotivação, palavras de autoajuda que deixa você lá em cima. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai renascer, tua vitória vai chegar, e tudo para exaltação do homem. Não tem esses ensinamentos belos, não tem todos esses ensinamentos, toda essa cultura bíblica. Eles estão cegando as pessoas, eles estão aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da palavra, que é a palavra de Deus. Pois bem, muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo. Falsos obreiros fraudulentos, obreiros que não amam as pessoas, mas antes amam ao seu ser,
ama as suas concupiscências e ajuntam pessoas nas suas congregações com palavras fingidas para somente agradar o público, para ter renda, para ter status, só para dizer que sua igreja é cheia, mas ela é morta em seus pecados. Elas não nasceram de novo, elas não nasceram do Espírito e assim não podem adorar a Deus através do Evangelho em verdade, em espírito e em verdade. Elas não podem, porque não nasceram de novo. Pois bem, muitos falsos profetas têm se levantado no dia de hoje. Muitos homens têm sido levantados. E como eles são levantados? São levantados por pessoas que não aceitaram a santa doutrina, o santo evangelho, a verdadeira palavra. Eles tiveram coceira, comichão nos ouvidos. Aí então eles não suportando que tal veste, eles não aceitando o ensinamento que tal veste condena, que tal música condena, que programas de TVs condenam, que músicas mundanas condenam, que homossexualismo condena. Observe bem, amados, que em São Paulo tem uma igreja que foi levantada e lá essa igreja é liderada por um homem que está transfigurado, não é mais a imagem de Cristo Jesus, é uma terceira classe, é uma terceira criatura, é um chamado conhecido sodomitas, efeminados. Então ele construiu uma igreja para ele montou um templo e prega a palavra de Deus. Eles têm a Bíblia, eles pregam para outras pessoas que são do mesmo gênero deles, são da mesma área dele, e são efeminados também. Então esse eu não sei se eles se chamam pastor, mas deve ser pastora, deve ser apóstola. Então eles ensinam a Bíblia lá, eles têm seus sermões, eles fazem os seus esboços, pegam suas pregações, eles inspiram aquelas pessoas ali. Então eles são ensinados, todo dia ele aprende, mas se cumpre a palavra que está escrito, que eles sempre estão aprendendo, mas nunca chegando ao pleno conhecimento da verdade, porque eles estão sendo enganados, porque se cumpre aquela passagem que Paulo falou, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho, da graça de Deus, não seja manifesta através dele. Pois bem, muitos desses efeminados adentrando as igrejas que são ortodoxas, têm as boas santas doutrinas. Eles não aceitam, acham que Deus vai aceitar eles do jeito que ele é, sem ter nenhuma transformação, aceitando o pecado deles. E não é bem assim, porque se Deus aceitasse, ele ia contra os seus decretos, contra a sua palavra. Então ele seria o mais abominável, porque ele seria mentiroso. Então essas pessoas tendo comichão, coceira no ouvido, se desvia o olhar, a mente, se desvia o coração, os ouvidos da verdade. E então eles se voltam a fábulas, a histórias criadas, sermões criados pelo seu próprio entendimento, pegam conhecimentos seculares de filosofia, ensinos, medicinas, psicologias e criam sermões e interpretam a Bíblia e dão um devido ensinamento, tem várias técnicas e assim enganam a essas pessoas. Então, falsos profetas têm se levantado. Então, o que Paulo diz para nós nos dias de hoje? Antes de eu entrar em Paulo, antes de eu entrar no tema, no capítulo, deixe-me falar bem. Uma transformação de quem é nascido de novo. Quem é nascido de novo, quem tem um Espírito Santo, quem é selado por ele, tem todas as suas atitudes mudadas, todo o seu testemunho é transformado. Antes era uma coisa, as pessoas viam ele uma coisa, mas agora ele foi transformado pelo poder de Deus. Um exemplo que dou é
é do apóstolo Paulo, porque antes ele perseguia a igreja, agora ele passou a ser perseguido. Isso foi uma tremenda revolução. Pois observe bem, Paulo diz que pra gente pregar insistentemente a palavra a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo, ensinando, exortando, com toda paciência, com toda sabedoria, com toda doutrina, com toda santidade. Por quê? Por que ele diz pra gente pregar? Antes aqui ele diz conjuro-te. Conjurar é implorar. Implorar é se colocar no lugar de tal pessoa e ver que elas são enganadas, que elas estão passando por determinada situação, e então assim se compadecer. Então Paulo se compadecia deles, implorava. Eu imploro por diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pregue a palavra insistentemente a tempo e fora de tempo, redarguindo, repreendendo, exortando com toda paciência e ensino da palavra e doutrina. E por que ele diz isso? Porque virá tempo em que as pessoas, muitos, sofrerão a doutrina, não sofrerão a santa doutrina, o santo evangelho, o evangelho de negar-se a si mesmo, pegar o seu fardo, a sua cruz, levar rumo ao Calvário e lá ser crucificado, mortos com Cristo Jesus, para não viver mais ele para si próprio, mas Cristo viver nele. Então muitos não querem essa palavra, não querem negar-se a si mesmo, não querem essa doutrina, não querem parar de fazer as suas vontades. 54 minutos já. E então eles juntaram, não sofrendo essa doutrina, eles tiveram comichão, coceira nos ouvidos e eles ajuntaram, eles amontoaram, eles levantaram para si doutores, pregadores, obreiros, apóstolos, profetas e mais pessoas, conforme o que? As suas concupiscências. E qual foi o resultado disso? Eles se desviaram os ouvidos da verdade e voltaram às fábulas. Pois bem, o que faz o produto é a procura de tal produto. Pois observe bem, se tenho eu um produto excelente, como uma geladeira da mais magnífica, da mais bela e bem feita do século atual, aí existe uma medíocre, uma mais simples, que não é tanto eficaz. Porém, a minha é melhor e mais barata, porém a simples é mais cara e não satisfaz as necessidades das pessoas. Porém, é a propaganda que faz o seu produto. Porém, eu tenho o melhor produto, mas eu não sei fazer a propaganda. Então, aquela pessoa que tem um determinado produto que não é tão eficiente, ele tem mais eloquência, ele tem mais vibração, ele tem mais ânimo, ele tem mais propaganda. Então assim ele atrai pessoas através da sua eloquência, através da sua pregação, sabe? Através da sua exposição do produto. Então tais pessoas são atraídas para esse produto. Então esse produto começa a crescer, começa a ganhar status, começa a ganhar territórios. Então já começa a fazer negócio com outras empresas, assim começa a expandir o negócio, crescendo por todo um território, tanto regional como mundial. Então isso que aconteceu com o evangelho. Muitos estão pregando a santa doutrina, as verdadeiras escrituras, mas vem pessoas que não aceitam essas tais doutrinas e ensinamentos e acham que isso é coisa de homens, doutrina de homens, preceito de homens. Não tem nada a ver. Existe um demônio no século 21 chamado nada a ver. Se eu fosse pregar dele, seria 1 hora de pregação. Pois bem, então essas pessoas fazendo vários teatros,
várias mensagens inspiradoras, fazendo as pessoas saírem voando nas asas da emoção, tem mais crédito, porque elas falam do mundo e o mundo os ouve, João. Ô João, aqueles que são espirituais entendem as coisas do espírito, mas aqueles que são carnais entendem as coisas que são da carne. Pois aqueles que são espirituais não são entendidos pelas pessoas do mundo, mas aqueles que são mundanos são discernidos de todos. Então juntaram de todos conforme suas concupiscências. E observe que eu só estou sendo superficial. Eu não estou adentrando aonde eu quero entrar. Eu estou sendo como aquele círculo, aquele alvo da camisa Meu Jesus. Sabe, não tem aquela linha? O primeiro círculo, ali é o superficial. Existe outro mais embaixo, é mais denso. Mas existe o cerne, o interior, que se chama o alvo, a mosca. Observe que eu estou só superficializando. Existem mais coisas, Jeremias, cava mais, Jeremias. Então, muitos estão juntando outros conforme suas concupiscências. Então, o que Paulo diz para nós? Ele diz para Timóteo assim, e também serve para nós no dia de hoje: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a boa obra, obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então ele diz para sermos sóbrios. Ele diz para sermos estudiosos, exímios na escritura, verdadeiros PhDs, tomados de entendimento e força na palavra, através de meditações. Seguimos o conselho do Salmo 1. Não nos assentemos nas rodas dos escarnecedores, mas antes meditemos na lei do Senhor. Porque bem-aventurado aqueles que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Pois meditemos na hora do almoço, meditemos na hora da janta, meditemos antes de dormir, meditemos no nosso trabalho, meditemos em tudo para criarmos novas mensagens, com força inspirada por Deus para ensinarmos a muitos. Pois bem, ele diz para sermos sóbrios, sofrer as aflições, sofrer as perseguições, sofrer as injúrias, sofrer as blasfêmias, as mentiras que são lançadas contra nós, porque somos chamados de quadrado, nós somos chamados de religiosos, nós somos chamados de fanáticos, mas na verdade não somos. Nós somos nascidos de novo. Os que seguem a santa doutrina e o verdadeiro evangelho são nascidos de novo. Então eles não são quadrados, eles não são religiosos, pelo contrário, as pessoas tais que se dizem cristãs evangélicas e não são, que são mundanos e não conseguem entender, não conseguem discernir aquele que é espiritual, aquele que é nascido de novo. É até uma abominação aos olhos de Deus eu chamar essas tais pessoas ímpias, bodes, joio, que estão dentro da igreja de cristão. Isso é uma abominação. Porque, observe bem, então Paulo diz para nós cumprir todo o nosso ministério, visitando os órfãos e as viúvas, sendo misericordiosa, nos compadecermos uns dos outros e fazermos toda uma maravilha através do evangelho. E pedimos também os dons espirituais a Deus, para que nós venhamos com maior eficácia propagar o evangelho do reino de Deus aqui na terra. Isso faz parte do ministério de um evangelista. Pois bem, é até uma abominação eu chamar esses ímpios, esses desviados da casa de Deus, de cristãos, porque eles não são diferentes. Eles não são transformados, não são regenerados.
Observe um exemplo de transformação. Em Antioquia, apóstolo Paulo, Silas e demais apóstolos andavam por aquelas ruas. E então pregavam o evangelho, pregavam todas as escrituras. Então ali eles foram dados, as pessoas passaram a os chamarem de cristãos. Observe que não foi Paulo que chamou eles de cristão, não foi Silas que chamaram eles de cristão, mas foram os ímpios, foram os judeus, aqueles que não professavam a fé em Cristo, eles que chamaram os demais apóstolos de cristãos. Por quê? Porque Cristo significa seguidor de Cristo. Então Paulo e os demais apóstolos, sendo seguidores de Cristo, tinham uma vida transformada. Era a imagem semelhante de Deus, porque antes viviam uma vida de promiscuidade e de pecado. Viviam numa glória passageira que agradava o seu ser, agradava o seu ego. Agora passaram a ter uma vida transformada, como pelo Espírito. Então passaram de glória em glória. Passaram do monturo, foi feitos reis e sacerdotes para o Deus de Israel. Então observe que isso aconteceu, isso deve acontecer na vida do ser humano. Então eu pergunto, as pessoas que te veem, te chamam de crente, de cristão, as pessoas que olham para você entendem que você é diferente delas ou que você é igual a elas, é exortação. Então, observe que eles eram diferentes, então devemos seguir o exemplo de Cristo, os exemplos dos devidos apóstolos descritos nos evangelhos. Então, amado, devemos estar sempre aptos às escrituras, porque Paulo diz para que nós venhamos ser sóbrios, sofrer todas as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumprindo o ministério, e também de dia e noite meditando na palavra do Senhor, para que não venhamos ser enganados pelo Deus desse século, para que não venhamos ser enganados por falsos pregadores que pregam um evangelho diluído, um evangelho que antes era original como um vinho, agora foi diluído, perdeu a sua característica principal, a sua essência, porque adicionaram água dentro dele e agora perdeu a sua origem, foi transfigurado, foi diferenciado, não está em sua forma perfeita. Então desses devemos fugir. Certa vez li um livro que me entregaram, e nesse livro eu consigo lembrar agora de uma passagem que diz que o teu maior inimigo é aquele que mistura a verdade com mentira. Pois observe que muitos desses pregadores, eles pregam a teologia da prosperidade, pegam textos bíblicos, pegam bases bíblicas, porém a exegese, a interpretação, a hermenêutica, ela é incoerente. Ela não tem base bíblica, ela é fora dos padrões, ela não é divinamente inspirada, ela não é dada por Deus, por isso é abominável. E todos os seus discipuladores e todos os seguidores de tal doutrina da teologia da prosperidade jamais entrarão no reino de Deus, porque isso não é o verdadeiro evangelho. Isso é um exemplo de diluição do evangelho, uma transformação, transformar o original em algo abominável, em algo que não é mais original. Pois observe bem que a teologia do coaching, como muitos pregadores jovens da atualidade têm pregado, é somente para a exaltação do homem, é somente para a glória do homem, para a nossa satisfação, é somente para a nossa honra, nossa felicidade. Não glorifica a Deus. Olha uma abominação que um pregador disse. Ele diz que se sente tão santo que não se sente diferente de Deus. É como se ele e Deus fossem iguais. Ele não sabe que é um pobre, desgraçado e nu, porque ele
Porque nós somos caídos, somos completamente impuros. Porque nem os céus e nem os seus santos anjos, diz a palavra do Senhor, são puras aos olhos de Deus. Pois observe bem um exemplo de transformação. Aqui eu acho que encerro a minha mensagem. Existia certo homem missionário. O nome dele era David Livingstone. Esse missionário era da Inglaterra. Ele passou a fazer a obra do evangelismo na África, entre os nativos, porque lá não pregava-se o evangelho. Então ele foi, porque tinha muito ânimo, tinha muito anseio, desejo de fazer a obra de Deus naquele lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqueles que se dizem cristãos, mas veem pessoas nas drogas, pessoas que não são crentes, em suas casas até, pessoas no futebol ali, num joguinho de Free Fire, num Uno e num jogo de cartas. Aí os crentes que vê essas pessoas que não tem o amor pelo evangelismo, que não tem o amor, a inspiração de levar o evangelho, não nasceu de novo. Porque é impossível aquele que nasceu de novo, aquele que tem um novo coração, um coração de evangelista que era Jesus. É impossível uma pessoa que diz ser nascer de novo não ter esse coração, porque Jesus se compadecia. Jesus ia até onde ele podia ir para pregar o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Doa a quem doer, ele pregava. Era a verdade, que certas vezes ele foi quase morto por causa disso. Vou pregar a palavra verdadeira porque os homens não aceitavam. Porque iria contra a racionalidade humana, contra a noção do ser humano. Era algo transcendente, era algo além da imaginação. O evangelho para aqueles homens, porque eles não conheciam. Eles não entendiam as coisas do Espírito, mas hoje entendemos, porque tem muitos homens inspirados ainda que pregam a palavra, que são aptos a ensinarem. Existem muitos falsos profetas, mas muitos existem ainda. Existem muitos falsos profetas, mas existem alguns poucos, algumas fagulhas de homens que são verdadeiros e entreguem a Deus. Pois bem, esse David Leonardo pregando o evangelho nos confins da África, ele tinha as imagens de Cristo Jesus, a imagem contida em todo o evangelho, no evangelho de João, de Lucas, de Marcos, nas cartas de Paulo, de Tito, de Tiago, de Pedro, tudo contém a imagem de Jesus Cristo. Por isso que temos que ser exímios estudantes da palavra, lê-la, devorá-las, engolir essas palavras no café da manhã, no jantar, no almoço, na merenda da tarde, até sonhar com essas santas escrituras, para que nós venhamos ser aptos, para que nós venhamos ser inspirados por elas sermos ensinados e assim podemos pegar o conhecimento, sermos transformados por intermédio da ação do Espírito Santo e de seu poder. Pois bem, esse David Livingstone, missionário, ele pregava o evangelho, ele tinha as características do nascido de novo, ele tinha um verdadeiro Espírito de Deus, ele era um homem temente, misericordioso, fazia toda a boa obra, visitava os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, pregava o evangelho a tempo e fora de tempo, era misericordioso, era bondoso, sofria perseguições, sofria blasfêmia, era escarnecido, era zombado. Então ele tinha todas as características de Jesus, porém ele pregava aos nativos o evangelho de Deus. Então chega certa